Artigo em destaque. O nosso artigo em destaque de hoje é o valor da disciplina no cotidiano. O tema desta reflexão reúne dois conceitos importantes na estrutura filosófica do racionalismo cristão: o valor e a disciplina. A disciplina é a força propulsora para o desenvolvimento de cada pessoa e da sociedade como um todo. É necessária para o enfrentamento dos desafios cotidianos, uma vez que possibilita a organização do tempo e das ideias, tornando-se via segura para a edificação de uma vida feliz. Assim, ao compromisso com a vida disciplinada, a pessoa não deve corresponder de modo parcial ou abstrato, mas com integridade, para que não haja incoerência entre o discurso e a prática. O valor, por seu turno, é uma das características marcantes da personalidade humana. Permite às pessoas se comprometerem com altruísmo e generosidade no campo de suas relações interpessoais. Por isso, ao nos utilizarmos do vocábulo valor, queremos fazer uma distinção. Pretendemos indicar o significado da ação valorosa, ou seja, do valor enquanto mérito. A relação entre princípios e valores é de indiscutível reciprocidade, na medida em que valor expressa apreço e consideração a determinados aspectos da moral. Entretanto, não podemos confundir esse conceito com o de valor, característica inata que todos possuem em maior ou menor dimensão. Trata-se de uma distinção importante e necessária em todos os aspectos e de maneira toda especial nos domínios da espiritualidade. Portanto, queremos deixar claro que o valor atribuído a algo tem um sentido concretamente diverso do valor característico do ser humano. O valor da disciplina no cotidiano constitui o ponto de partida de nossa reflexão. Sabemos que cada pessoa se realiza na vida encontrando paz interior ao se vincular comprometidamente com seu planejamento evolutivo. Com efeito, a realização plena desse projeto depende fundamentalmente da disciplina. É aderindo a ela que, em certa medida, o ser humano se torna livre. Podemos exemplificar. Estabelecendo horários regulares para suas atividades cotidianas, a pessoa passa a assumir o controle da sua vida no aspecto temporal, deixa de estar internamente dividida e desarmoniosa, passa a entender suas limitações e esforça-se conscientemente para superá-las com maior liberdade e responsabilidade. No entanto, seria um equívoco limitar o conceito de disciplina à organização cronológica de atividades, a um modo de vida imposto por um grupo, a um treinamento sistemático e preparatório para um fim específico, a uma matéria acadêmica ou a um objeto usado com propósitos repressivos. A similaridade dos significados em torno da palavra disciplina nos permite discernir o quão estrita é a visão consagrada pelo senso comum. Ademais, não podemos esquecer que atravessamos uma época em que a procura do prazer e da satisfação imediatos é apresentada como o ideal de felicidade. Neste contexto, o conceito de disciplina tende a ser confundido também com o de repressão. Vale a pena salientar que disciplina é muito mais do que foi elencado anteriormente, como demonstraremos na sequência. Ela é, antes de tudo, um mecanismo substancial para a efetiva prática do bem. Por conseguinte, é um instrumento de evolução. Na perspectiva racionalista cristã, o conceito de disciplina não está circunscrito às dimensões puramente corporativas, hierárquicas, econômicas e técnicas, mas implica na valorização dos recursos disponíveis no planeta e no respeito próprio e coletivo. Os acentuados desafios por que passa a humanidade nos tempos atuais exigem uma efetiva mudança de paradigma que leve a estabelecer novos estilos de vida, pautados na ética e no bem-querer. Tais estilos de vida devem ser inspirados na sobriedade, na prudência e, sobretudo, na autodisciplina. É necessário sair da lógica reducionista, do imediatismo, da egolatria e do individualismo, que desorganizam a vida das pessoas e das sociedades, e promover formas de produção de conhecimento, abordando conteúdos espiritualistas
que respeitem as diferenças e satisfaçam as necessidades evolutivas do conjunto humano. Tal atitude, apoiada por uma autêntica consciência da interdependência que une todos os seres humanos, só é possível quando entendemos o elevado sentido de disciplina. A disciplina concorre para eliminar diversas causas de desequilíbrios e de acidentes, infelizmente tão comuns nas vidas das pessoas. Por outro lado, é certo que o hábito disciplinar garante uma pronta capacidade de resposta quando tais eventos surgem inesperadamente. A questão da disciplina não deve ser abordada somente pelas funestas consequências que o seu negligenciamento implica. Ela deve traduzir-se, sobretudo, em uma forte motivação para a prática do bem. Por essa razão, afirmamos ser a disciplina um instrumento de evolução espiritual. Todos possuem uma dimensão criativa. Esta é um elemento essencial da ação humana. Em todas as fases da vida, o ser humano manifesta aptidão a criar e a inovar. Qualquer que seja o projeto, é necessário organização, esforço produtivo e planejamento, a fim de que corresponda positivamente às necessidades a que se propõe. Assim, emerge cada vez mais determinante o papel do trabalho humano, disciplinado e inventivo. Sem disciplina, capacidades de iniciativa e de empreendimento correm grave risco de se frustrarem. A tendência à indisciplina é uma realidade do ser humano. Influenciado pela materialidade própria do mundo físico, o ser humano sente-se impelido, muitas vezes, a agir desordenadamente. Logo, nada pior em relação à indisciplina do que tentar escondê-la, fingindo que não existe. O impulso à desordem deve ser confrontado escrupulosamente e não negado, pois quando reconhecido, as chances de superação aumentam exponencialmente. Quando a desorganização não é vencida, a negatividade de sua expressão aumenta e o ser humano, displicente e indisciplinado, tende a projetar nos outros o caos que vivencia. Estamos diante de uma das consequências do flagelo da indisciplina, a projeção ou transferência de responsabilidades. Contudo, todos podem se tornar disciplinados e fortes espiritualmente, desde que ponham em ação sua força de vontade, no sentido de se valorizarem e, acima de tudo, prestigiarem a vida, que por sua vez representa uma magnífica oportunidade de evolução. Estamos cientes dos desvios de sentido que o conceito de disciplina está enfrentando na atualidade. Temos certeza de que a disciplina interage eficazmente com a razão, permitindo a ampliação dos atributos e faculdades espirituais. É importante que esse conteúdo fundamental, que é a disciplina, não seja mal entendido e que ninguém pense ser possível excluí-lo da vida ética. Desejamos arrematar estas reflexões com a figura de Luís de Matos, fundador e codificador do racionalismo cristão, porque ele soube dar ao mundo exemplos de disciplina e dignidade, conjugou com maestria esses dois conceitos importantíssimos que devem referenciar todas as ações humanas. Sua vida de sucessos e realizações demonstra como é válido o cultivo da disciplina. Aliás, sem ela, o mestre espiritualista não teria feito tanto em tão pouco tempo. Muito obrigado. Este e outros artigos podem ser acessados em nosso portal www.arrazão.org, em área exclusiva para assinantes.